Meus prezados irmãos e amigos, eu saúdo a cada um de vocês com a santa e maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre a oração intercessora. É uma coisa que a gente se vê ao longo do tempo. Essa expressão de oração intercessora não vemos na Bíblia. O que vemos, a palavra que vemos nas Escrituras é intercessão, ou intercessor. Por exemplo, a gente vê em Romanos que o Espírito intercede por nós. E a gente lê outros textos, como por exemplo, Tessalonicenses, Paulo pede para a gente interceder pelos outros. Mas a palavra oração intercessora não temos na Bíblia, tá certo? Mas essa prática da oração intercessora não é de agora, é muito antiga. Mas antes, vamos ler aqui um texto. Estou com a Bíblia aqui aberta. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações. Isso é súplica. Essa palavra deprecações é súplica. Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, por esse texto a gente já vê que o apóstolo ele aconselha a pessoa a fazer súplica, ele aconselha a pessoa a fazer oração, oração e intercessão, e aconselha que a pessoa faça ações de graça por todos os homens. Então veja que a oração, a intercessão é importante no meio do cristianismo. Mas o que acontece, que estou falando desse assunto sobre essa oração intercessora, é porque no meio do cristianismo isso já está quase que acabando. Está quase que sem existir mais, tá certo? Eu quero para a gente falar sobre alguns personagens importantes que fizeram oração intercessória, tá certo? Nós vamos começar aqui com Moisés. Vocês lembram? Pense comigo, vocês lembram no período das pragas do Egito? Pois é, nesse período que começa a cair as pragas ali no Egito, acontecem coisas extraordinárias. E uma delas, eu quero registrar aqui no livro do Êxodo, no capítulo 8, versículo 8, do livro de Êxodo, diz assim: vocês lembram dessa praga, né? Pois é, na praga das rãs, eram muitas rãs, eram milhares de rãs. O palácio, as florestas, as matas, as casas, as ruas ficaram inteiramente cheias de rãs. Passaram alguns dias, o rei manda chamar Moisés e Arão, faraó na época. Mandou chamar, e aí eles vieram e disse: olha, Moisés, eu quero te pedir uma coisa. Agora vamos ler. E faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: olha o que ele vai pedir. Rogai ao Senhor que tire de mim as rãs e do meu povo. Olha só, duas coisas. Tirar dele e do povo dele, certo? E ele continua. Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. E nos versos seguintes a gente vê que Moisés, ele vai lá, ora ao Senhor, ele sai da casa do palácio de Faraó e vai a um local específico e lá ele ora ao Senhor. Ele ergue as suas mãos ao céu e ora ao Senhor. E o Senhor faz o quê? Retira as rãs. Depois, é claro que Faraó endurece o coração e daí para frente a gente vê que vem outras pragas. Mas o fato importante aqui nesse versículo é a oração intercessora. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A oração intercessora é muito importante na vida dos que a intercede e dos que a recebem a intercessão. Tá certo? Então Moisés ele ora a Deus porque ele tinha aquela comunhão íntima com Deus. Ele pensava em Deus, ele vivia com Deus. Mas para Faraó, ele recebia os benefícios da comunhão de Moisés. Entende como é que é a situação? Então, quando você faz a oração intercessória por alguém, aquele alguém recebe essa oração intercessória que você está fazendo e você se aperfeiçoa na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus. Tá certo? Não foi só essa vez.
Vocês lembram quando Deus ele manda ali uma diversidade de serpente entre o povo hebreu? Porque eles haviam murmurado, haviam pecado contra o Senhor? Pois é, leia comigo aqui no capítulo 21 do livro de Números, Números capítulo 21, nós vamos ler o versículo 7. Você pode marcar esses textos e rever também, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus melhores amigos, para que possa também fazer oração intercessora. Então aqui no capítulo 21 do livro de Números, e no versículo 7 diz assim, atento, pelo que o Senhor veio a Moisés, olha aqui, repetindo, eu li errado. Pelo que o povo, não o Senhor, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Entenda aqui agora uma coisa importante. O povo vai até Moisés e reconhece que eles tinham pecado. E eles fazem um pedido. Olha o pedido que eles fazem. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Você entendeu? Ore ao Senhor que tire de nós esta serpente. Mas para isso eles reconheceram, tal como o faraó reconheceu, que havia o pecado. E nesse versículo eles estão dizendo que eles pecaram contra o Senhor e contra Moisés. E agora eles queriam o perdão. Eles queriam que Deus tirasse aquelas serpentes. Às vezes, olha aqui para mim, às vezes o que acontece é que você ou eu, ou qualquer um de nós, possamos ter pecado contra o Senhor e possamos ter pecado contra os nossos líderes, contra os nossos pastores, contra os nossos dirigentes de igreja, contra os nossos ministros, contra alguma autoridade eclesiástica da nossa igreja. E aí não reconhecemos. Precisamos pedir para essas autoridades fazer oração intercessora. Devemos reconhecer que pecamos contra ele. Pastor, eu pequei contra você. Eu murmurei contra você. Eu critiquei você diante de outras pessoas. Ore por mim. Eu pequei contra você. Essa é uma atitude que você recebe os benefícios da oração intercessora. Porque esta pessoa, esse pastor, ou esse membro da igreja, essa autoridade da igreja, vai fazer oração intercessora por você. Nesse caso, o povo aqui reconheceu que pecaram contra o Senhor e contra um líder que o Senhor tinha instituído, que era Moisés. E aí veio a serpente, começaram a entrar entre eles, começaram a matar o povo, a ponto deles rogar a Moisés e rogar ao Senhor que tirasse aquela serpente dele. Então a oração intercessória de Moisés contra aquele pecado que eles tinham cometido é beneficiada, porque ele ora ao Senhor, Moisés ora ao Senhor, e o Senhor dá uma instrução a Moisés. Moisés, olha, tu vai lá, tu faz uma serpente de bronze e tu põe numa arte para que as pessoas que sejam mordidas, olhando para aquela serpente, eles sejam curados. E assim Moisés fez. Então a oração intercessora tem o benefício a respeito do que ora e dos que recebem a oração, dos que pedem a oração intercessora. Por isso, comece a fazer a oração intercessória pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus parentes, pela sua igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes. Comece a partir de hoje a fazer a oração intercessora, porque você vai receber o benefício da sua comunhão com Deus e elas também vão receber. Que maravilha! Que maravilha! Falando sobre isso, teve um caso todo especial, e vocês lembram, eu quero ler com vocês também aqui já, pelo menos um verso. É quando o povo de Israel ele pede ao Senhor um rei. Lá em 1 Samuel capítulo 11. Eles pedem um rei. Senhor, nós queremos um rei. E tal. Aí eles vão lá, pedem para Samuel. E Samuel concede a eles um rei como o Senhor havia instruído a eles. Então, dessa maneira eles pecaram contra o Senhor, rejeitando assim a teocracia de Deus, o reino teocrata, para que pudesse ter um reino liderado por homens aqui na terra. Tá certo? E o Senhor concedeu o pedido deles
E ele, agora como sendo o conhecedor de todas as coisas, dá as instruções para o profeta dizer exatamente como seria o rei. Como o Senhor escolheu, assim deveria ser. Posteriormente, a essa ocasião, o profeta Samuel reúne todo o povo e começa agora a fazer uma explicação, começa a fazer uma explanação do antepassado, como eles saíram do Egito, como eles chegaram ali, das guerras que eles haviam travado e o que o Senhor tinha lutado por eles. Depois, no mesmo capítulo, nessa mesma história, no capítulo 12, aliás, Samuel ele ora. As pessoas estão ali reconhecendo que havia o pecado contra o Senhor, reconheceu que erraram, e ele diz, ô Samuel, e agora, o que tu vai fazer por nós? Samuel, ele orando, falando ao povo, ele diz, leia comigo agora aqui Números, leia comigo agora 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, que diz assim, e quanto a mim, diz Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Se você deixar de fazer oração intercessória pelo seu vizinho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus líderes, pela sua congregação, pelo seu país, pelas suas autoridades, pelo nosso mundo, você está pecando contra o Senhor. Olha o que Samuel disse, longe de mim pecar contra o Senhor, em deixar de fazer oração intercessora. Amado, minha amada, não deixe de fazer as suas orações intercessoras, porque você pode estar pecando contra o Senhor. Você quer pecar contra o Senhor? Então deixe de fazer as orações intercessoras. Se você não quer pecar contra o Senhor, então continue a fazer. E se você ainda não começou a fazer, comece a fazer as orações intercessoras. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas dizem assim, mas quando eu vou orar, eu não passo 2 minutos orando, eu já não tenho mais palavras. É porque não sabe fazer oração intercessora. Quando você vai fazer uma oração intercessora, você vai se lembrar do seu amigo, do seu vizinho, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, dos seus filhos, vai lembrar dos seus líderes, da sua congregação, vai de um caso especial, de um casamento, de tudo que há. Você começa a lembrar dessas coisas, começa a agradecer a Deus pelo sacrifício lá no Calvário, começa a fazer agradecimento pela companhia dos anjos, pelo sacrifício que Jesus fez. Então você vai dizer que não tenha tempo suficiente para passar com Deus, porque é muitas coisas que você tem para falar. Dessa forma, você vai aprender a fazer a oração intercessora. Aqui tem um outro versículo que eu quero compartilhar com vocês, aqui no livro de 1 Reis, capítulo 13, e versículo 6, tá certo? Esse versículo, ele está se referindo a um homem de Deus que foi profetizar contra o altar que Jeroboão havia feito. E nesse momento, Jeroboão estende a mão e disse, prenda esse homem! E a mão dele ficou ressequida, ficou levantada, ficou seca e aleijada. Aí o que acontece? Ele olha agora para o homem de Deus e diz assim, ora ao Senhor, intercede por mim. Vamos ler o versículo, diz. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora à face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se recupere, ou se restitua, ou seja curada. Então, o homem de Deus orou ao Senhor, ou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como antes. Ficou boa. Você intercede que a oração intercessória, ela é poderosa, ela cura, ela liberta, ela dá estabilidade para a pessoa. Você sabe que a oração intercessora é importante na sua vida, na vida da pessoa que você está orando. Então, meu amado, comece a fazer a oração intercessora. A partir de hoje que você está ouvindo essas palavras, está assistindo esse vídeo,
Não deixe de fazer oração intercessora. Eu te peço, eu te imploro, pelo amor da sua própria vida, pelo amor que você tem ao seu Deus, não deixe de fazer oração intercessora. Porque isso é importante. O último verso que eu quero ler com vocês está aqui no livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 16. Esse texto aqui de Tiago, ele é bem claro em relação a esse assunto, porque ele coloca você e as outras pessoas. Leia comigo aqui Tiago, capítulo 5 e versículo 16. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Em algumas traduções é pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Certo? Agora a palavra-chave. E orai uns pelos outros, para que sejam sarados, ou para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, é uma oração que tem poder. Sabe, meus queridos, o que quero te pedir nesse momento é que você não deixe de fazer oração intercessora. Eu já falei, mencionei várias vezes aqui, dizendo para você orar pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, orar também pela sua congregação, pelos seus líderes, pelos seus pastores, e faça oração por todas as pessoas, porque assim você está sendo beneficiado e está beneficiando os outros. Portanto, a partir desse momento que você está ouvindo esse vídeo, ouvindo essas palavras, vendo esse vídeo, ouvindo essas palavras, continue na prática da oração intercessora. Compartilhe também esse vídeo com o máximo possível de pessoas amigas que você tem e Deus vai te dar a liberdade. Vou te dizer um segredo aqui. Não deixe de fazer oração intercessora, porque você vai estar pecando contra o Senhor. Isso é um segredo? Sim. Mas eu te imploro, não deixe de fazer oração intercessora, pois você pode estar pecando contra o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja para todo sempre.